ao capítulo 24 de Mateus, mais uma vez, abra a palavra. Não diga para a Bíblia, estou contigo e não abro. Tem gente que diz assim para a Bíblia, eu estou contigo e não abre. E não abre mesmo não, não lê de jeito nenhum, não examina. Abra a Bíblia, tá? Abra a palavra. Hoje a coisa está muito mais fácil, né? Tem os aplicativos aí, então não precisa nem mais procurar. Antes era uma dificuldade, né? Quem usa ainda o texto impresso, precisa ainda procurar os livros. Mas se você tem no seu smart, no seu iPhone, o aplicativo é mais fácil, né? Você vai lá e... Ok. Vamos pensar, irmãos. Nós temos falado no aspecto presente das tribulações, que dizem, esse aspecto diz respeito aos cristãos, a nós. Faz parte da experiência cristã, faz parte da agenda cristã o sofrimento. Jesus disse, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo, mentindo e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então faz parte da nossa agenda, da nossa caminhada com Cristo, o sofrimento, principalmente o sofrimento por amor a Cristo. Eu gosto muito de um pensamento anônimo que diz que as pressões da vida, elas são as mãos do divino oleiro. As pressões da vida são as mãos do divino oleiro. É Deus moldando o nosso caráter. Até um hino que nós cantamos muito, né? Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam para perto de ti. Então, o sofrimento, ele tem esse aspecto didático. É uma didática. O sofrimento é pedagógico. O C.S. Lewis, ele dizia que muitas vezes Deus precisa nos derrubar de costas para nós podermos olhar para o céu acima. Às vezes o cristão está só aqui na terra, só aqui preocupado com as coisas terrenas, eu vou ganhar dinheiro, eu quero fama. Aí o Senhor, meu filho, não, eu estou aqui, meu filho, não tenho tempo agora não. Meu filho, não, aí é certo, filho. Eita, tem um céu, agora tem. Eu espero que Deus não precise lhe derrubar de costas para você olhar para o alto. Ninguém diz amém. Ninguém dá glória. Essa hora a gente não dá glória não, né? Dá glória não. Mas o sofrimento ele tem na vida cristã esse aspecto didático, pedagógico. Tá? Pode ficar certo de uma coisa, amados. Se você se dispuser a levar sua cruz, Deus dará graça. Se você não se dispuser a levar sua cruz, você vai sofrer duas vezes. Porque você vai ter que levar sua cruz sem querer, né? Mas vai... Está entendendo? Há uma lenda, isso é uma lenda apenas, não está no Evangelho não, né? Conta-se que Jesus reuniu os apóstolos, e aí Jesus foi testar a obediência dos apóstolos, né? Chegou para os apóstolos e deu uma ordem para eles não questionarem a ordem. Tinha que ser obediência irrestrita, incondicional. E a ordem de Jesus para os apóstolos foi: peguem uma pedra e me sigam. Aí os apóstolos pegaram uma pedra, não tão grande, mas também não pequena. E Pedro, né, muito inteligente, pegou uma pedrinha e colocou no bolso.
E saiu os discípulos lá levando a pedra, e Pedro olhando para os discípulos e dizendo: poxa, eles são tolos, por que não pegaram? Jesus não disse o tamanho da pedra. Jesus não disse o tamanho da pedra. Jesus disse apenas que pegasse uma pedra. Eu estou obedecendo a Cristo. Ele pegou uma pedrinha e os discípulos transpirando e andaram, e aí a fome bateu, e eles querendo comer, e aí chegou um momento que Jesus parou, depois de eles estarem exauridos, exaustos, com fome, aí Jesus Cristo disse: tirem a pedra e coloquem aqui a pedra de vocês. E aí Jesus disse: agora eu vou transformar a pedra de vocês em alimento, em pão, para vocês comerem. E aí, os discípulos, cada pão, né? Mas Pedro, um pãozinho pequeno, né? Aí ele ficou assim, dizendo: poxa, por que eu não pensei melhor? E aí Jesus deu novamente uma ordem: peguem outra pedra. Sem questionar. E Pedro, então a lenda diz que Pedro disse: dessa vez, não vai acontecer comigo. Pegou a maior que tinha. E os apóstolos resolveram pegar pedras menores, já estavam saciados, já tinham comido, pegaram pedras menores, que pudessem levar na mão, no bolso. E eles: vocês vão me pagar quando eu estiver comendo. E aí Jesus continuou caminhando, mas dessa vez a caminhada não foi tão longa. Ele chegou junto de um rio e apenas deu uma ordem, sem questionar. Obediência a Deus não se questiona. Ele deu apenas esta ordem: podem agora se livrar da pedra e joguem no rio as pedras que vocês pegaram. E todo mundo jogou. E Pedro também teve que jogar dele. E terminou o dia com fome, cansado, muito mais cansado, porque carregou toda aquela pedra tendo comido um pedacinho de pão e descobrindo que a obediência a Deus precisa ser uma obediência sábia, uma obediência que tenha cuidado, para que a sua obediência a Deus não seja a obediência em que você procura a lei do menor esforço. Amados irmãos, nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. O Senhor está moldando sua vida. As mãos do divino oleiro estão moldando o seu caráter. E as tribulações são instrumentos pedagógicos nesse processo de Deus trabalhar na sua vida. Não pense que Deus esqueceu de você, que Deus não está ouvindo sua oração, de que Ele não lhe ama porque você está passando por um momento difícil na sua vida. Tudo é um trabalhar do Senhor. Tudo é um trabalhar do Senhor. Tudo na vida da gente. Nós vamos ver na conclusão do nosso texto, com aplicação sobre quando a tribulação chegar, não estranhe, como se algo anormal estivesse acontecendo na sua vida. Não pense que você pecou contra Deus, porque geralmente quando a gente começa a passar por lutas, tribulações, aflições, desemprego, problemas na família, aí sempre que alguém nos vê sofrendo, tem os profetas que são do corpo profético dos muito amigos de Jó. Os muito amigos de Jó. Até teve uma entrevista aí com o Jô Soares, na Globo News. Eu achei interessante que ele tinha um personagem que era um argentino, que toda vez que era contratado, na época por 30 cruzeiros, que não era nada, era contratado, por exemplo, ele foi contratado um dia naquela época que houve aquela coisa, o povo estava revoltado, os fiscais do Sarney, foi dessa época, se lembra? Que você tinha que observar quem é que estava remarcando os preços, e era um tumulto nos supermercados. E aí ele foi contratado para exatamente remarcar as mercadorias num supermercado. Disse: mas eu vou remarcar as mercadorias? Sim. E por quantos? 30 cruzeiros. Porque eu sou seu amigo. Ele sempre terminava dizendo: muito amigo, muito amigo. Então os muito amigos de Jó, quando viram Jó naquele sofrimento, doente, sem filhos, sem nada, pobre,
eles chegaram a uma conclusão muito simples, porque a teologia da cabecinha dos amigos de Jó era uma teologia bem matemática, era resumida em algumas equações muito simples. Qual era então a compreensão deles? Era o seguinte: na Bíblia está escrito que obediência a Deus redunda em bênçãos. Obediência é igual a bênçãos. Desobediência é igual a maldição. Bem, todo crente obediente recebe bênção. Todo desobediente recebe maldição. Aí, por uma questão de silogismo, se Jó está recebendo maldição, logo, onde é que ele é enquadrado? Em qual equação ele é enquadrado? Na desobediência. Então, o que é que Jó deveria fazer? Reconhecer que pecou, confessar seu pecado, porque a bênção voltaria para a vida dele. Porque ninguém pode viver uma desgraça daquela, ninguém pode não estar no estado daquele que não tenha feito alguma coisa contra Deus. Quando a gente vê uma pessoa sofrendo muito, perdeu tudo, desempregado, perdeu tudo, está doente, a gente fica logo dizendo: rapaz, eu acho que é conserto na vida, viu? Como se a obediência a Deus me imunizasse. É como se Deus tivesse a obrigação, porque eu sou obediente a Ele, de abrir um guarda-chuva sobre a minha cabeça, para eu não pegar resfriado quando começa a chover. Deus vai correr e abrir um guarda-chuva? Não, meu filho, você é obediente demais, nem resfriado você pega. Amados irmãos, vida cristã não é isso. Deus está trabalhando na sua vida. Eu estou falando essa palavra, sabe, irmão, antes da gente entrar nisso aqui, porque a gente tem que falar o que o Espírito manda a gente falar. Nós somos muito parecidos, irmãos. Sabe qual é o grande problema nosso? É que a gente não tem essa perspectiva bíblica da tribulação presente, que nos adverte para vigiar com relação à tribulação futura. Essa daí é diferenciada e não diz respeito aos cristãos. É um dia que Jesus disse assim no Sermão do Monte. Ele disse que será um sofrimento tal que nunca houve na história da humanidade, nem jamais haverá. Você ainda não viu sofrimento. Um dia virá. E aí eu me lembro de uma história de Rubem Alves, que me ensina bem sobre como ter cuidado de olhar para a minha vida nos problemas e tirar as conclusões precipitadas. Um fazendeiro muito rico, ao morrer, deixou a partilha dos seus bens, da herança, com seus filhos. O filho mais novo, o caçula, era o mais amado dele. Ele deixou para esse filho um pântano, um charco de lodo. Aí os vizinhos souberam e foram até esse rapaz, esse senhor, e disseram assim para ele: mas que azar o seu, né? Que azar o seu. Seu pai morre, deixa para os seus irmãos propriedades, bens, fazendas. E para você, rapaz, ele dizia que lhe amava tanto, para você ele deixa um pântano. Ele olha assim para os vizinhos e diz: meus amigos, se isto é azar ou é sorte, quem o poderá dizer? No ano seguinte, gente, uma seca devasta aquele país. Morrem os animais, morre o gado, e morre tudo. A plantação não dá, não tem colheita. É uma crise. Só tem água na propriedade daquele homem, que é um pântano. Ele faz irrigações, planta, colhe, vende para todo mundo, fica riquíssimo. Compra um cavalo puro sangue reprodutor, e aí os vizinhos saem para parabenizá-lo, dizendo: mas que sorte a sua, está vendo? Esse pântano que seu pai lhe deixou por herança, lhe fez um homem rico, e agora você tem perspectiva de ficar mais rico ainda, até comprou um puro sangue reprodutor. Ele olhou assim para os vizinhos e disse: meus amigos, se isto é sorte ou é azar, quem o poderá dizer? Depois de ter investido tanto naquele animal, ter feito altos investimentos, o animal desaparece.
Ninguém sabe do paradeiro daquele animal, daquele puro sangue, daquele cavalo. E aí os vizinhos saem para dizer para aquele homem: mas que azar o seu, né? Que azar o seu. Depois de você ter comprado esse puro sangue, ter investido tanto nele, agora ele está perdido, ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe o paradeiro. Com certeza alguém já deve ter ficado com ele e você está no prejuízo. Ele olha assim para os vizinhos e diz: meus amigos, se isto é azar ou é sorte, quem o poderá dizer? Procurando com seu filho aquele puro sangue, encontra o puro sangue em meio a uma manada de cavalos puro sangue, e traz toda aquela manada para sua fazenda. E aí agora ele é um homem muito mais rico, e os vizinhos saem para parabenizá-lo, dizendo: mas que sorte a sua, por causa da perda temporária, né, deste animal puro sangue. Agora você não tem só um, você tem uma manada de cavalos puro sangue. Agora que você é mais rico, ele olha assim para os vizinhos e diz: meus amigos, se isto é sorte ou é azar, quem o poderá dizer? O seu filho, tentando domar um daqueles animais puro sangue, cai, quebra a perna, fratura exposta, vai quase morto para o hospital, recebe uma pancada na cabeça, é levado às pressas, ele gasta horrores no hospital. O seu filho tem que sofrer uma cirurgia, e aí os vizinhos saem para dizer: mas que azar o seu, né? Que azar o seu, por causa dessa manada de puro sangue, seu filho está aí utilizado no hospital, quase que perdi a vida, com a perna fraturada, cirurgiado ali, vai ter que passar meses no hospital. Ele olha assim para os vizinhos e diz: meus amigos, se isto é azar ou é sorte, quem o poderá dizer? Uma guerra civil atinge aquele país, todos os jovens e filhos das famílias são convocados para guerrear, para a guerra. E aí os vizinhos saem para aquele homem para dizer: mas que sorte a sua, ó, que sorte a sua, por causa do acidente que seu filho sofreu, tentando domar um cavalo puro sangue, ele agora foi livre, ele agora teve um livramento de não ir para a guerra, de perder a vida, como os nossos filhos, como os jovens que precisam arriscar a vida. Ele está aí livre, não foi convocado. Que sorte a sua, que sorte a sua. Ele olha para os vizinhos e ele diz: meus amigos, se isto é sorte ou é azar, quem o poderá dizer? Sabe, amados, na nossa vida, nós somos tão precipitados em tirar as conclusões. Quando tem momentos bons, tem momentos que chegam na nossa vida, que a gente diz: oh, coisa boa, como é doce esse momento. Lá na frente fica tão amargo. Tem outros que chegam tão amargos, chegam tanto amargo, mas lá na frente a boca da gente fica bem docinha. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo várias vezes. Porque se é bênção ou se é maldição, quem o poderá dizer? Não é, amados? Amém? Então tenha paciência. Deus está trabalhando na sua vida. As tribulações do tempo presente não são para serem comparadas com a glória futura a ser revelada em nós em Cristo Jesus. Amém? O Senhor fará com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a tribulação tem para a igreja esse instrumento didático, pedagógico. O Senhor está trabalhando na vida de cada um aqui. Ele não está, sabe, de mau humor com você. Ele está trabalhando na sua vida. Ele fará com que isso se transforme em algo que vai glorificar o nome dEle. Você é barro na mão do oleiro. Você está na olaria de Deus. O
Senhor está fazendo com que essas angústias, todos esses sofrimentos, sejam instrumentos que vão fazer você ficar mais perto, mais próximo, mais íntimo dEle. Isso tudo lhe prepara para aquele momento, quando tudo terminará, quando o Senhor chamará a sua igreja para si e enxugará dos olhos toda lágrima e tirará toda dor. Toda dor. Aleluia, você pode glorificar a Deus, dizer glória ao Senhor. Mas existe um aspecto futuro de uma tribulação. Se você ler Mateus 24, versículos 21 e 22, você vai observar que Jesus está falando. Ele está como que combinando, misturando profecias que falam da destruição de Jerusalém no ano 70, com profecias futuras que não se cumpriram no ano 70, que ainda não se cumpriram. No ano 70 foi muito sofrimento para os judeus, mas com certeza o que Jesus diz nos versículos 21 e 22 de Mateus 24, transcende, vai além do ano 70. Porque de fato, cerca de 1 milhão de judeus perderam a vida na destruição de Jerusalém no ano 70, quando Vespasiano invadiu, e depois Tito chegou e fez isso também. Mas observe, por favor, você está com o texto aberto em Mateus 24, versículos 21 a 22. Você pode observar que Jesus diz: nesse tempo haverá grande tribulação. Observe, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Você tem visto muitos períodos de sofrimento, mas nada pode ser comparado à grande tribulação. Armando Chaves Cohen, que foi um dos maiores estudiosos de escatologia da Assembleia de Deus, era um judeu convertido. Ele ministrava muito nas escolas de obreiros das Assembleias de Deus sobre Apocalipse, sobre escatologia. Ele gostava de ilustrar a grande tribulação da seguinte maneira: na grande tribulação, Deus vai fazer como aquela dona de casa, aquela pessoa que lava os pratos, que pega aquela esponja, que coloca detergente e tira todo o resíduo, gordura, né? E ele vai lavando, a pessoa vai lavando, e de repente ela pega a esponja com resíduo e gordura dentro da esponja, e ela coloca embaixo da torneira, liga assim a água, e aí ela pega a esponja, encharca de água, porque dentro da esponja estão resíduos e gordura, e aí ela pega a esponja e ela aperta bem a esponja para que o resíduo e a gordura que nela está saiam por entre os seus dedos. Deus vai pegar a terra com toda a sua sujeira e imundícia, toda a sua gordura e resíduo. Ele vai pegar e debaixo d'água, no fogo, para quando ele abrir, a terra vai estar bem limpinha. Amém? Mas onde você estará quando Deus pegar a terra e se você observar, caminhando um pouco mais para o capítulo seguinte, nós temos, para tratar dessa
realidade futura de tribulação, nós temos algumas concepções que estudiosos abordam a questão da grande tribulação. Nós temos duas grandes escolas e uma intermediária. Nós temos a escola conhecida como pré-tribulacionista, ou pré-tribulacionismo. A palavra pré já está dizendo, antes da grande tribulação, da tribulação. Então é a escola que entende que antes desse período, essa escola, por favor, não ensina que crente não sofre. Não é isso. Algumas pessoas acham que Jesus está dizendo que jamais o crente sofrerá porque tribulação. Não. A escola ensina que a grande tribulação, que é esta aflição, que nunca houve na história humana, nem jamais haverá, ela é um juízo de Deus dirigido especificamente aos habitantes da terra, aqueles que não quiseram ouvir o Evangelho, aqueles que não quiseram levar as coisas de Deus a sério, a sociedade ímpia, a sociedade iníqua, a sociedade irreverente, a sociedade que profana, leviana, blasfema. Esta sociedade, ela será julgada por Deus, e esses juízos estão descritos nos capítulos 8 e 9 de Apocalipse e 15 e 16 do mesmo livro. Então você tem ali o tocar das trombetas e o derramar das taças, que é exatamente o período conhecido por 70ª semana de anos, de Daniel 9, versículos 24 a 27. Você tem um período de 7 anos chamado Grande Tribulação, onde Deus, ele trata especificamente com os habitantes da terra e com Israel, a nação judaica que até hoje não vê Jesus, não acredita, não aceita Jesus como seu Messias. Então a grande tribulação para o pré-tribulacionismo, ele não diz respeito à igreja. A igreja, ela é arrebatada, ela é retirada, ela é trasladada, ela é raptada por Jesus, para só voltar com Jesus após esse período. Não, eu quero enfatizar que o pré-tribulacionismo não ensina, sob hipótese alguma, que o crente não sofre, que o crente não passa por tribulação. Apenas diz que a grande tribulação não diz respeito à igreja, mas diz respeito ao mundo e aos judeus, que naquele período serão por Deus disciplinados e corrigidos. Você pode ver isso aqui com mais detalhe. Com mais detalhe. Agora, amados irmãos, o pré-tribulacionismo, ele não afirma essas coisas assim, de maneira aleatória. Não é porque ninguém aqui não quer que o crente sofra, não. Mas existem textos na Bíblia que respaldam a concepção de um arrebatamento antes da tribulação, de um arrebatamento pré-tribulacional. Vamos voltar para Mateus capítulo 24, e nós vamos ver dois aspectos interessantes. Você pode abra a Bíblia, abra mesmo. Se o seu irmão estiver sem Bíblia aberta, toca nele assim, irmão, abra a Bíblia aí, irmão. Não diga para a Bíblia, estou contigo, não abro. Abra mesmo. Abra Mateus 24. Mateus capítulo 24. Versículo 36. Em diante. Você encontrou? Eu quero chamar bem a sua atenção, que Jesus está falando sobre sua volta. Ele está falando sobre a sua volta. Eu queria que você mantivesse assim, num exercício de comparação, o que é dito nos versículos 29 a 31 sobre a volta de Jesus, e o que é dito nos versículos 36 até
42. Observe o que... Vamos primeiro para o 29 a 31 do capítulo 24, tá? Está com o texto aberto. Observe o que ocorre por ocasião da segunda vinda de Jesus. Diz assim: logo em seguida ao quê? O que, amados? Logo em seguida a tribulação daqueles dias. O que é que vai acontecer? Vamos ver aí? Primeiro, o que é que acontece? Vamos, enumere aí. Primeiro, o sol escurecerá. O que mais? O que mais? É claro que quando João fala das estrelas, ninguém pode atribuir aqui uma linguagem científica, né? Nós sabemos que as estrelas, elas são bem maiores que a Terra, mas na ótica de quem vê, na perspectiva que nós chamamos perspectiva fenomenológica, porque a Bíblia tem duas perspectivas, viu? Tem a perspectiva fenomenológica e tem a perspectiva numenológica. A perspectiva fenomenológica é a perspectiva do registro que é feito a partir dos olhos humanos. Quando você fala do pôr do sol, claro que cientificamente o sol não se põe. Quando você fala do nascer do sol, é claro que o sol não nasce. Mas lá em João Pessoa tem um local lindo, chamado Praia do Jacaré, que tem um pôr do sol lindíssimo. É uma praia em que tem muitos lugares, restaurantes, e quando o sol está se pondo, você vê aquele sol imenso se pondo no mar. Naquele momento, todos os restaurantes tocam o bolero de Ravel naquela hora. Quando você for a João Pessoa, não deixe de ir ao pôr do sol na Praia do Jacaré. É lindo. Quando o bolero de Ravel tocando e o sol se pondo. Então, quando eu olho para o sol, a meu ver, aos meus olhos, ele está se pondo. Lá na Ponta Seixas, que é o ponto mais extremo da América, lá em João Pessoa, tem também o nascer do sol, é lindo lá. Né? Tem uma barreira assim imensa que você vê o mar, aí você vê o sol nascendo. Você vê o sol nascendo. Então eu digo, eu vou ver o nascer do sol. Claro que cientificamente eu não posso dizer que sol nasce e que sol se põe, desculpa. Pensei que fosse um irmão sentado aqui, contrito, em oração, mas não, é a caixa. Sei lá se ele está em angústia, né? Amados, então observe que o que o escritor está fazendo, o que ele está dizendo é que aos olhos dele, é como se as estrelas estivessem caindo. E provavelmente, como ele não tinha uma palavra para meteoro, como são palavras científicas mais modernas, meteoro, estrela, dinossauros, são palavras que foram formadas há pouco tempo, né? Século XIX, dinossauros, depois com a astronomia, a astrofísica moderna, veio a palavra estrelas, meteoros, distinção disso tudo. Mas João está vendo, quem sabe, uma chuva de meteoros. Jesus está descrevendo isso na compreensão dos apóstolos. E ele diz mais o quê? Os poderes da terra serão... E aí vai acontecer o quê? Versículo 30 e 31. Vamos ler, leia junto. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Nessa hora, irmão, não tem segredo, é trombeta tocando com força. É um clangor de trombeta, toda a terra estará ouvindo a trombeta do Senhor tocar. Assim como ele desceu no monte Sinai, quando ele desce no monte, o monte fumega, e a trombeta toca, um som de trombeta ensurdecedor, para todos saberem que Deus está no monte.
Ele continua dizendo: os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Observe que aqui a volta de Jesus é acompanhada por todos esses fenômenos extraordinários. Mas olha para o capítulo 24, a partir do versículo de número 36. Olha bem, irmãos, veja que tem que haver uma explicação para tamanha distinção. Nos versículos anteriores que nós acabamos de ler, Jesus fala da sua vinda, acompanhada por trombeta tocando, clangor de trombeta, sol ficando escuro, lua perdendo força, os poderes cósmicos sendo abalados. É um negócio assim, Spielbergiano mesmo. Vem assim com força, vem com cartão de visita, vem dizendo: olha, eu cheguei, eu estou aqui, eu voltei mesmo, e todo olho verá. Aleluia! Ele não vem assim com timidez, não, ele vem mesmo, ele vem para chegar, ele vai chegar com poder e glória, com toda a pompa real. Dessa vez não vai ser em humilhação, não vai ser numa manjedoura, numa gamela de animal comer, não vai ser escondido lá, não vai ser fugindo de rei, não. Dessa vez ele vem com poder, ele vem com glória, meu irmão amado, ele vem. Quantos creem nesta volta? Levante sua mão e diga: glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Aleluia! Aleluia! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é um momento apoteótico. É um momento em que todos saberão quem é Jesus. Os poderosos da terra, os presidentes, os reis, aleluia, vão ter que entregar a coroa para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. Amém? Observe essa volta. Mas olha aqui para o que diz o versículo 36 em diante. Você está com o texto aberto? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Eu quero que este versículo fique bem gravado na sua mente. Não aceite ninguém, nenhum pastor, pregador, professor, mestre, o que for, profeta, que venha dizer que sabe precisar o tempo da volta de Jesus. Jesus diz: ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí ele continua dizendo: nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Observe que essa palavra de Jesus, nem o Filho, é uma palavra temporária. Jesus sabe agora. Mas naquele momento de encarnação, quando ele se fez homem, quando o Filho de Deus se fez homem, naquele momento de humilhação, Jesus abriu mão, não da sua onisciência, ele sempre soube de todas as coisas, mas ele abriu mão de usar a sua onisciência para saber humanamente o dia da sua volta. Jesus nunca usou sua divindade para benefício próprio. Ele nunca usou o poder dele para alimentá-lo, para tirar cansaço dele, para tirar a angústia do coração dele. Porque Jesus poderia, com o poder curador que ele tinha, ele era e é Deus. Jesus não é semideus, Jesus não é um Deus menor, ele é Emanuel, ele é Deus conosco, ele é Deus. Mas ele nunca usou isso aí para tirar a angústia. Quando você está angustiado, se você tivesse poder, o que você faria? Se você tivesse poder de tirar a angústia, de curar a alma, o que você faria quando você se sente angustiado, que tem que tomar uma medicação pesada e forte para aliviar um pouquinho? O que você faria? Eu já tive angústias assim, irmãos, terríveis, processo depressivo. Eu vou dizer uma coisa: se eu pudesse, eu colocaria a mão por dentro de mim e arrancaria aquilo ali.
mas eu não posso. Mas quando Jesus teve angústia, que ele disse aos seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Ele não usou seu poder divino para aliviar sua angústia. Ele nunca usou sua divindade em benefício próprio. Ele sempre usou seu poder divino em benefício do homem, do outro. Isso é amor. Amor é aquele que sai dele para o outro e não fica nele mesmo. Por isso Deus é amor. Nesse momento Jesus não faz uso da sua onisciência para informar sua mente humana o dia da sua volta. Por isso que ele diz, nem um filho, mas ele é onisciente, ele sabe quando ele voltará agora. Então ele continua dizendo, agora observe, que enquanto nos versículos 29 a 31 do capítulo 24, ele fala da sua volta, como sendo acompanhada por sinais extraordinários. Veja que aqui a volta dele está sendo descrita e ocorrendo sem estes sinais extraordinários. Está ocorrendo com a vida que transcorre com toda a sua normalidade. Você não está vendo aqui o sol escurecendo, a lua perdendo sua claridade, as estrelas do firmamento sendo abaladas. Você está observando, observe aqui o que é que o texto diz, o que é que o texto afirma no versículo 38, leia comigo, vamos lá ler juntos? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Observe esse aspecto da vinda de Cristo que ocorre com as pessoas casando, dando-se em casamento, plantando, construindo, indo para a universidade, para o trabalho, para a empresa, para a loja, para o comércio, fazendo mestrado, doutorado, ensinando. Você levanta, pega seu carro, enfrenta o trânsito caótico das grandes cidades, os congestionamentos, os dias de chuva, é aquele dia normal. Você está cheio de preocupação com a conta do cartão de crédito que estourou esse mês, com a matrícula do filho na universidade, como é que vai bancar tudo isso, preocupado com o problema, o ambiente de trabalho não está bem, está pesado, você está, puxa, eu vou ter que chegar ali para trabalhar mais um dia, está sendo tão difícil. E é esse dia normal, como hoje, que a gente nem espera tanto assim. Não está acontecendo nada de anormal. As coisas transcorrem como elas são na vida. Mas olha aqui, lê aí comigo. Lê aí comigo. Então, o quê? 2 estarão no campo. Um será levado ou tomado, e o outro deixado. Quem irá ficar alegre com a volta de Jesus? Essa é uma pegadinha que o pastor faz com bem de mau gosto, Quem irá ficar alegre com a volta de Jesus? A irmã levanta, então você vai ficar alegre, então fique que eu irei com ele. Mas amados, observe, um será levado, o outro será deixado. Jesus continua dizendo o quê? 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada. E a outra deixada. Aí vem o versículo 42. É um dos mais sérios versículos da Bíblia. Leia comigo. Leia comigo.
Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Agora leia novamente comigo o versículo 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amados, se você tomar esses dois textos do mesmo sermão, você vai ter que chegar à seguinte conclusão. Como Jesus não está se contradizendo, nem se contradiz, e ele está falando da sua volta, da vinda do Filho do Homem, existem coisas tão distintas. Em um momento ele está falando do sol escurecendo, da lua perdendo sua claridade, das estrelas do firmamento caindo. Em outro momento ele está falando da vida transcorrendo na sua maior naturalidade, casamento, negócios. A gente chega à seguinte conclusão, os estudiosos chegam à conclusão de que Jesus estaria falando da sua vinda, mas com dois aspectos ou dois momentos. Um momento em que ele vem para um povo que está vivendo a sua vida em meio à normalidade, e um outro momento em que ele vem para um mundo que está vivendo debaixo do juízo mais terrível de Deus. Então daí o pré-tribulacionismo entende que a volta de Jesus, ela ocorre em duas fases. A primeira fase é a fase do arrebatamento da igreja, quando de fato ele chega, nesse momento agora, a qualquer instante, na normalidade da vida, no transcorrer de pessoas casando, dando-se em casamento, e aí ele toma aqueles que lhe pertencem, leva e deixa os que não lhe pertencem, e aí ele vai com a sua igreja para as chamadas bodas do Cordeiro, e galardoa seu povo nessas bodas, entrega os galardões, e aí dá-se início à terra, ao período chamado Grande Tribulação, quando o Senhor Deus irá tratar com a humanidade impenitente e com a nação judaica, para que aqueles que ouviram o Evangelho nesse período creiam no Senhor, e o povo judeu, por fim, reconheça que Jesus Cristo é o seu Messias. Por isso um é deixado, o outro é levado. Gente, a coisa é tão séria que até malucos como Raul Seixas cantaram essa história. Eu estava observando o conteúdo da letra, o trem, né? Oi, oi o trem, vem surgindo. Aí ele diz assim: quem vai ficar, quem vai partir, quem vai sorrir, quem vai chorar. Deus vem com megatons, acompanhado de anjos. É bem que é verdade que foi influência muito mais de Paulo Coelho, né? O mago do Raul. Mas eu quero chamar a atenção de que pessoas estão por aí desconfiadas que alguma coisa vai acontecer. E o pior é que nós. Então existe o pré-tribulacionismo, que tem seus fundamentos nesses dois textos. E também num outro texto, que está lá em Apocalipse 3, versículo 10. Abra, por favor, livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3, versículo 10. Fique em pé, só para descansar. Talvez o sono chegou, mas vamos lá. Fique em pé um pouquinho, só para dar um descanso às pernas. Apocalipse 3, versículo 10. Fique em pé aí, isso. Veja o que o texto do versículo 10 nos diz, em Apocalipse 3. Versículo 10. O que Jesus diz aí? Vê lá. Olha comigo aí. Vamos juntos? Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra.
Você tem guardado a palavra do Senhor? Porque para quem guarda a sua palavra, ele diz, quando vier a hora da provação que vem sobre toda a terra, porque você guardou a palavra da minha perseverança, da minha paciência, eu também guardarei você desta hora. Aleluia. Eu recolherei você para a minha presença. Eu recolherei você para junto de mim, aleluia. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo para provar os que habitam sobre a terra. Por isso um fica e outro vai. Um é deixado e outro é levado. Quem é levado? Quem é recolhido? Aquele que guarda a palavra da perseverança do Senhor. Este é guardado da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo para tentar os que habitam sobre a terra. Ele vai lhe recolher ou ele vai lhe deixar? Há no seu coração essa certeza de que pela graça dele, pela misericórdia dele, não por méritos seus, mas porque você descansa nele, confia nele, busca graça para viver para ele. Se a qualquer momento ele chegar para levar, recolher, guardar, porque a hora da provação vem sobre toda a terra, para provar os habitantes da terra. Neste momento você será guardado por ele, recolhido por ele, porque a provação vem, mas você guardou a palavra da paciência, da perseverança. Oh, aleluia. Era baixo de provanacanas. Aramalá sobre antereima. Aricomanaga sobre face. Remantre face ericovanab. Lama choreandere miricovanavia. Entre provanava subriante. La prachore queimanagia. Aremaço de provanega nácia. Labaço de antre magia navas. Oh, lemaço diante. Rama covrinega nagia anteface. Você pode sentar. Estão cansados? Eu estou não. Olha, esse é um assunto que se vocês me derem asas, eu passo o dia aqui. Eu amo esse assunto. Eu não me perco o encanto nunca para mim essa é a minha esperança. Esta é a minha esperança. Eu não espero que todos os meus problemas sejam resolvidos aqui, mas eu espero o dia que o Senhor me recolherá na sua gloriosa vinda. Então, amados, nós temos aqui, voltando à página aí, página 6 da sua apostila, nós concluímos que ao descrever o breve período de grande tribulação no final da história, Jesus faz com que essa descrição tenha cores proféticas que são oferecidas pela destruição de Jerusalém pelos romanos. Então, a destruição de Jerusalém pelos romanos dá cores, ilustra a grande destruição que virá sobre a humanidade impenitente no período da grande tribulação. William Hendrickson, na verdade, antes no parágrafo 4, a catástrofe da cidade é um tipo da tribulação na consumação da história. Então, William Hendrickson, que é um dos mais profundos estudiosos, piedosos do século XX, né? Ele escreveu vários comentários do Novo Testamento pela cultura cristã. William Hendrickson, ele entende que a grande tribulação
também chamada da grande apostasia, ou desvanecimento, ou reino do anticristo, são termos que indicam o mesmo período final que irá preceder o retorno glorioso de Jesus, chamado também um pouco tempo de Satanás. Então, é um período em que Deus irá, olha irmãos, a vida não está difícil, não está? Violência, guerras, essa coisa toda que a gente vê agora. O Hamas e Israel resolveram dar uma trégua apenas de 12 horas para que a ajuda humanitária entre. Estava vendo uma reportagem de manhã, já uma criança palestina nasceu. Quer dizer, imagine você, se você fosse um palestino, estivesse agora tendo que sair da sua casa, a qualquer momento uma bomba explodindo. Na vida não está difícil, não está? Mas eu quero lhe dizer, amados, que Deus ainda restringe, Deus ainda limita os poderes do mal agirem. Chegará um momento quando Ele tomar seu povo para si. Sabe, irmãos, tem um castigo que Deus aplica, que é o pior do castigo, pior dos castigos. John Stott chama o castigo de Deus não castigar. O castigo de Deus não castigar. É quando Deus deixa a pessoa pintar e bordar e nada acontece com essa pessoa. Algumas pessoas até se ficam intrigadas. Até cristãos olham e dizem, rapaz, por que fulano faz e acontece, rouba, se corrompe, destrói, persegue, e aí é que ele ganha dinheiro. E aí é que ele fica rico, e aí que ele consegue poder, e aí que ele se elege novamente. Por que, puxa vida, eu tento ser honesto, eu procuro trabalhar direitinho, é uma luta para pagar minhas contas. Sabe, eu tento fazer a coisa para o Senhor. Por que fulano, rapaz, o cara não tem nada de temor de Deus nenhum, meu amigo. E para um carrão importado na minha frente, eu estou aí com o meu carro financiado até o retorno do Cordeiro. 1.0, para me alegrar. Uma luta para pagar, irmão. E o cara, rapaz, troca de carro todo mês. O cara é um mau caráter, é um profano, e faz e acontece. E aí é que ele tem, eu não entendo não. Como é que Deus permite um negócio desse? Irmão, isso é castigo para ele. Como, pastor? Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz assim: Deus revela a sua ira dos céus contra toda impiedade humana. E a maneira como Deus revela a sua ira é abandonando, entregando esses homens ímpios aos seus próprios prazeres. Porque no final, irmão, eles irão se enforcar com a própria corda. Deus entrega, não vá. Porque lá na frente não vai ter céu para você não. Aproveite esses poucos dias aqui numa mansão, vá para Nova York, vá tomar café em Paris, tome vinho caro, troque de carro todo mês, faça e acontece, porque desse outro lado aqui, meu amigo, vai ser pranto e ranger de dente, e aqui não vai ter Ferrari não. Aqui não tem Ferrari não. Então receba, faça, porque o meu povo vai ser recolhido. E desse outro lado, o que eu irei dar ao meu povo, meu amigo, não tem ladrão, crise econômica, não tem queda das bolsas, não tem nada que possa tirar o tesouro que eu estou preparando para o meu povo. Sabe por que Moisés não quis ficar no palácio do Egito, sendo chamado filho da filha de Faraó? Preferiu antes ir para o deserto, sofrer com o povo de Deus, porque ele olhou para a cidade que está preparada, cujo arquiteto não é Niemeia não, o arquiteto é Jeová, é a cidade celeste, a nova Jerusalém do céu.
Oh, aleluia! É por isso que eles têm que ter agora, gente. É até misericórdia de Deus. Porque os aninhos que eles vão viver aqui, diante da eternidade, esses anos são nada. Perguntaram a um pregador americano, o que é uma eternidade? Uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus? O que significa ficar eternamente no inferno? Tem uma pedra de quilômetros assim, em torno cerca de 20 quilômetros, uma imensa pedra. Ele diz assim, olha, um passarinho, a cada 1000 anos, de 1000 em 1000 anos, esse pássaro desce, pequenininho, esse pássaro pequeno desce nessa pedra e rala o biquinho. Passa o biquinho e voa. Depois de 1000 anos, outro pássaro vem e voa nessa pedra. Quando esta pedra estiver toda corroída, do passarinho de 1000 em 1000 anos, passar o biquinho na pedra, começou um dia na eternidade. Olha aqui, meu irmão. Olha aqui para mim, olhe para mim. Acorde aí. Você, eu, nós estamos sendo preparados para a eternidade. A questão é, qual a eternidade? Porque só existe 2 eternidades, onde eu estarei. Céu de presença gloriosa de Deus. Inferno da ausência terrível de Deus. Eu sou fã de C.S. Lewis. Tenho todos os livros dele. O Problema do Sofrimento, Os 4 Amores. Já li todas as crônicas de Nárnia. Não é? Tem os livros dele, O Cristianismo Puro e Simples, que é um clássico. Todo crente precisa ler esse livro, principalmente quem vive no universo acadêmico. E tem um livro de C.S. Lewis que é muito interessante. O nome do livro é O Grande Abismo. O Grande Abismo. Foi relançado pela editora Vida. Ele estava esgotado, vale a pena. É uma ficção. É uma ficção. É uma ficção bem interessante. Ele criou uma história de um grupo de passageiros que vai de ônibus do céu para o inferno. O pessoal pega o ônibus e vai para o inferno. Quando chega no inferno, um dos passageiros encontra uma mansão, gente. Uma mansão imensa, enorme. E um cara lá na mansão, dono da mansão. E o cara fica intrigado. Peraí, eu pensava que o inferno fosse de sofrimento. Quer dizer que o inferno você tem mansão? Ele disse, aqui, meu amigo, você pode ter a mansão que você quiser. Do tamanho que você quiser. Mas ele percebeu, irmão, que aquela mansão não tinha ninguém. Não tinham crianças ali brincando. Não existiam vizinhos. Não tinha esposa, não tinha pai, não tinha ninguém. Era somente aquele homem. Aquela mansão imensa, mas um silêncio, uma solidão. Ele não viu crianças fazendo barulho, animais brincando, vizinhos para dizer bom dia, boa noite. E ele ficou intrigado e disse, mas me diga uma coisa, eu não estou vendo ninguém, não tem ninguém aqui. Ele disse, não, aqui você pode construir a mansão que você quiser, mas você não pode ter ninguém aqui. Você não pode ter. Não pode ter filhos aqui, você não pode amar, você não pode abraçar, você não pode ter um neto no colo, você não pode ter um vizinho para dar bom dia, para fazer um churrasco, você não pode fazer nada aqui. E por quê? Ele disse, porque o inferno, meu amigo, é a eterna impossibilidade de amar. Aqui você eternamente será incapaz de amar. Você irá viver
eternamente a mais profunda expressão do seu egoísmo. Isso é inferno. C.S. Lewis termina o livro dizendo que no céu é onde todos os santos dizem a Deus: ó Deus, seja feita a tua vontade. E o inferno é onde Deus diz a todos os seres humanos que ali estão: seja feita a vontade de vocês. Eu quero concluir. Nós precisamos entender, irmãos, algumas atitudes diante da tribulação, das tribulações. Você tem aí na conclusão, na página 6. Eu gostaria que você, uma atividade para o nosso encontro amanhã, para a gente caminhar com mais pressa, é que você lesse a apostila, principalmente a parte de concepções tribulacionais, o homem da iniquidade, e nós vamos falar também um pouco do milênio. Concluir. Mas a concepção que nós apresentamos aqui sobre a tribulação é a concepção de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, chamada pré-tribulacionismo. Existe uma outra concepção, que é o pós-tribulacionismo, que diz que a igreja passará assim o período da grande tribulação sendo perseguida pelo anticristo. Por aqueles dois textos que eu li, eu tenho dificuldade de ver assim hoje, porque são dois textos muito distintos. A volta do Senhor é descrita em meio a elementos catastróficos. Um outro texto, a volta de Jesus é descrito no cotidiano, na normalidade da vida. Então, é preciso haver dois momentos distintos para essa vinda, para que os textos fiquem coerentes. Porque senão seria uma incoerência falar da vinda do Senhor em meio ao sol escurecendo, a lua perdendo a claridade, as estrelas caindo do firmamento, e ao mesmo tempo falar da sua vinda, ele mesmo falando da sua vinda, acontecendo no cotidiano, em pessoas casando, dando-se em casamento. Então, a concepção pré-tribulacionista, ela entende que a vinda de Jesus é única, mas existem duas fases, dois momentos para essa segunda vinda. Que é o momento em que ele leva os seus, e aquele momento em que ele vem com os seus, mas de maneira visível. O primeiro momento chamado arrebatamento da igreja, o segundo momento manifestação em glória. O primeiro momento ele tirando sua igreja desse período de provação que há de vir sobre o mundo todo, e o segundo momento ele vindo com a igreja em glória para exatamente trazer o período de reinado dele sobre a terra, onde a natureza e a criação experimentará um período que até então não experimentou, onde todos, hoje Cristo reina, amém? Cristo reina, sim ou não? Mas o reinado dele é espiritual, é invisível aos olhos dos seres humanos, dos poderosos desta terra. Somente os cristãos, eles reconhecem que Cristo é o Rei, e Ele reina em nós através do seu Espírito, da sua palavra. Mas chegará um dia em que o reinado invisível de Cristo, que hoje só é visto por aqueles que creem pela fé, este reinado será visível a todas as nações, porque Ele julgará as nações com cetro de ferro. Então será o período de reinado dele, chamado de milênio, em que a criação sofre mudanças profundas, como eu falei ontem à noite, a ponto do leão ter uma mudança no seu metabolismo, deixará de ser um animal predador para se tornar um animal herbívoro, como eram os animais antes do dilúvio. Na criação não existia animais, não existia o elemento predatório, não existia a cadeia alimentar que hoje temos. Porque Deus dá as árvores, os frutos para os alimentos, para o alimento dos animais. O aspecto predatório veio em decorrência da queda, a violência, a queda. Leia o Gênesis para você ver. A propósito, se você quiser ver o aspecto científico do livro do Gênesis,
Existe na editora Fiel vários DVDs de cursos que são ministrados pelo Dr. Adalto Lourenço, doutor em física nuclear, duas universidades, uma dos Estados Unidos e da Alemanha. E ele tem um livro, por sinal, que foi lançado também por editora Fiel, que é Gênesis capítulo 1 e 2, onde ele faz uma análise científica desse texto, onde ele defende o criacionismo de uma terra recente, no máximo de 10 mil a 2 mil anos, e ele refuta cientificamente, a partir da física, a concepção da Terra de bilhões de anos e o processo evolutivo, a evolução das espécies, a evolução darwiniana, né? A evolução de Charles Darwin. Então, você quiser, compre os DVDs, ele tem vários, eu tenho todos dele. Como tudo começou, ele tem uma série só sobre o dilúvio, explicando o dilúvio como sendo o que causou, o que fez surgir o registro fóssil. Ele prova que o registro fóssil ele vem do dilúvio, nesse curso que ele dá sobre o dilúvio, de Gênesis 6 a 8. Também um DVD, ele tem também o Design Inteligente, e tem também pela editora Adventista, tem um DVD, um documentário super premiado de um doutor, ele é geógrafo, chamado Robert Gentry, em que ele prova no laboratório científico que a Terra tem que ser recente a partir da formação do carvão e a partir também da formação do petróleo. Ele faz testes científicos para mostrar a recentidade da Terra e explicar a questão dos dinossauros, do registro fóssil também. A idade da Terra, a verdadeira idade da Terra. É um documentário que tem, premiadíssimo, você pode comprar na editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele é um professor universitário lá da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Então, eu quero recomendar para vocês, tá bom? Mas eu gostaria que vocês apenas lessem isso aqui, tá? Mas eu quero concluir aqui, amados. Não sei por que eu entrei nesse assunto. Acho que as muitas letras estão me fazendo delirar. Mas vamos aqui. Por que foi que eu entrei nesse assunto? Nem eu sei. Vamos lá. Amados, existem algumas atitudes com relação ao sofrimento. Não estranhe. Pois não. Sim, pronto, a criação. Então, porque os animais eram herbívoros antes, foi por isso aí. Obrigado, pastor, está ligado, viu? Pastor Anderson está atento, ele disse que estudou tanto essa apostila. Ele disse que qualquer eventualidade, ele estudou mesmo, estou percebendo. Amados, mas observe, preste atenção. Se você estiver sofrendo, não pense que algo estranho está acontecendo a você. Não está acontecendo nada estranho. Segundo, fique firme. Jamais se torne desleal a Cristo por causa da pressão. Terceiro, quando você estiver sofrendo, não retribua com a mesma moeda. Se você quiser pagar com a moeda, pague com a moeda do bem. Não se ressinta se você está sob perseguição, sendo injustiçado. Se pessoa não se ressinta, não diga eu vou fazer a mesma. Ele vai se ver comigo, eu vou dar o troco. Não diga isso, não alimente isso no seu coração. Há um pensamento que diz que quem tem ódio no coração, quem guarda rancor no coração, é como quem toma veneno e espera que o outro morra. Você bebe veneno, você vai morrer, viu? Comer veneno aqui. Lewis Smedes, um psicanalista muito citado por Philip Yancey, ele diz que quando nós perdoamos, nós libertamos um prisioneiro para depois descobrir que o prisioneiro éramos nós. Quando nós perdoamos, nós libertamos um prisioneiro para depois descobrir que o prisioneiro
éramos nós, disse Lewis Smedes. Então não se ressinta. Compreenda que o sofrimento lhe leva a confiar mais em Deus e não em você. Entenda que o sofrimento ele é usado para refinar o seu caráter. E aguarde a esperança das grandes recompensas para os que sofrem e permanecem fiéis até o fim. As grandes recompensas, a história registra um dos momentos mais lindos da história da igreja. Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, amém? Conta-se que quando houve a cessação da perseguição por parte do Império Romano, com a conversão de Constantino, o Império deixa de perseguir os cristãos, o cristianismo se torna a religião oficial do Império. Um cristão foi preso durante muitos anos, um velho cristão, um homem de Deus, não negou a fé. Foi acorrentado, correntes pesadas, uma bola imensa de ferro prendendo seu pé, um dos seus pés. E ele foi levado à presença do procurador, do procônsul romano, para ser liberto. E o procônsul viu aquele cristão tão magro, de passar fome, comer mal na prisão, com aquelas correntes ferindo já seus punhos, seus pés todos feridos, de arrastar aquele peso. Foi trazido aquele velho cristão à presença do procônsul, que quando viu, tomou o coração dele e disse: puxa, ele tem a idade de ser meu pai, tão sofredor, tão maltratado. Por que você passou por tudo isso, ó velho, ó ancião? Perguntou o procônsul. Ele disse: por amor ao meu Jesus, eu passei todas essas coisas. E o procônsul ficou tão comovido, que mandou tirar todo aquele peso, todo aquele ferro, aqueles grilhões, aquelas correntes, aquela bola imensa de ferro que prendia um dos pés daquele cristão, e disse: olhe, pese todo este ferro e dê em dobro o peso equivalente a ouro para este homem, por causa da sua fidelidade ao seu Deus. Amados, quando nós chegarmos lá na presença do Senhor, Ele vai pegar todas as nossas tribulações, Ele vai pesá-las. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. O que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos esperam isso? Levante sua mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, e aplauda o Senhor neste momento, glorificando o Senhor. Aplaude e glorifique. Aplaude e glorifique. Amém.